Amém, glória a Deus. A paz do Senhor a todo aquele que nesse momento. É um privilégio muito grande poder estar aqui nesta noite, compartilhar da palavra de Deus com você. E a palavra que está no meu coração se encontra no livro de Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 19, que diz assim: Não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem os consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai para vós tesouros nos céus, onde nem a traça nem a ferrugem os consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Aqui Jesus fala sobre tesouro e nos aconselha a juntarmos tesouros no céu. Nos aconselha a olharmos para aquilo que é eterno. Nos aconselha a darmos mais valor para aquilo que é celestial e não para as coisas da terra. E Jesus resume, esse ensinamento nessa frase, dizendo que onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. E o que é interessante é que também aqui em Mateus 13, Jesus mais uma vez fala de tesouro, mas agora ele compara o reino dos céus como um tesouro escondido no campo. E ele fala que em Mateus 13, 44, que o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo que um homem, ao descobri-lo, esconde. Então, movido de gozo, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Mais uma vez Jesus fala de tesouro, comparando o reino dos céus com um tesouro escondido. E o que é interessante é que ele fala que esse tesouro foi encontrado por um homem. Só que o homem, ele encontrou esse tesouro e teve uma atitude que vai um pouco contrário daquilo que nós consideraríamos como lógico. Que geralmente quando você encontra um tesouro, o que você quer é pegar aquele tesouro e levar para sua casa, e levar para si, e tomar para si. Só que a gente percebe que esse homem teve uma atitude diferente. Ele acha o tesouro, ele esconde esse tesouro novamente, depois ele vai e vende tudo quanto ele possui e volta para comprar o campo onde esse tesouro está localizado. E o que chama a minha atenção é que nessa atitude, Jesus, ele desejou nos mostrar que o tesouro que é comparado ao reino dos céus é um tesouro ilimitado, um tesouro inesgotável. Eu creio que foi nesse sentido que Jesus disse essa parábola, porque aquele homem, ele foi capaz de vender tudo quanto ele possuía só para comprar o campo. E isso deixa evidente que o que aquele homem queria era explorar esse tesouro mais e mais. Isso nos mostra que aquele homem, ele percebeu que o tesouro que estava ali era um tesouro inestimável, era um tesouro inesgotável. Era um tesouro que não seria suficiente ele tirar parte daquele tesouro para si. Era um tesouro que ele precisaria escavar, ele precisaria explorar, e para que isso acontecesse levaria tempo. Por isso ele precisou comprar aquele campo, para que aquele campo estivesse na posse dele, para que ele pudesse explorar, cavar mais fundo e cada vez mais conhecer a preciosidade desse tesouro. E o reino de Deus é dessa forma, meu irmão, minha irmã. Nós precisamos explorar, nós precisamos reconhecer que vale muito mais de tudo aquilo que nós possuímos. E precisamos estar dispostos a abrir mão do que for para ter o privilégio de explorarmos o reino de Deus, de avançarmos cada vez mais fundo, de avançarmos cada vez mais em conhecimento do reino de Deus. Lá em Efésios 3, a partir do versículo 14, Paulo, ele revela que se colocava de joelhos em oração por aqueles irmãos, e o motivo é muito interessante. A partir aqui do versículo 18, Paulo diz que orava para que aqueles irmãos pudessem compreender com todos os santos a largura, o comprimento, a altura
e a profundidade do amor de Deus. Paulo orava para isso, para que aqueles irmãos pudessem ir cada vez mais profundo no conhecimento do amor de Deus. Paulo orava para que aquelas pessoas, assim como na parábola que Jesus disse, Paulo orava para que aquelas pessoas estivessem cada vez mais dispostas a abrir mão de tudo que elas possuíam, de tudo que elas eram, em prol do reino de Deus, para que pudessem conhecer. Paulo orava para que aqueles irmãos tivessem cada vez mais fome e sede de buscar o reino de Deus, de buscar conhecer. E é interessante que Paulo, nesse mesmo texto, fala que esse amor é um amor impossível de ser assimilado na sua totalidade. Mas isso não nos impede de avançarmos mais e mais, de avançarmos cada vez mais em conhecimento, em amor e explorando esse tesouro. Um outro homem também que eu gostaria de deixar aqui como exemplo, o homem que tinha muita fome de Deus, que queria sempre mais de Deus, Moisés. É interessante porque esse homem viveu tantas coisas sobrenaturais com Deus. Esse homem, como a Bíblia diz, falava com Deus face a face. Deus falava com Moisés como um amigo fala com o outro. E o que é interessante é que Moisés, mesmo já tendo essa posição tão privilegiada, essa intimidade tão grande com Deus, Moisés se mostra como alguém que não se contentava, que queria sempre mais e mais de Deus. Aqui no texto em Êxodo 33, a partir do versículo 15, uma situação em que Deus estava prestes a deixar o povo de Israel ir sozinho. Deus fala para Moisés que mandaria um anjo acompanhando o povo. E nesse diálogo entre Deus e Moisés, Moisés revela que não quer que um anjo acompanhe. Ele deseja que o próprio Deus esteja com eles. Moisés disse: se o Senhor não for conosco, não nos faça sair deste lugar. E é o momento onde Deus fala para Moisés, aqui no versículo 17, Deus diz: ao que disse o Senhor a Moisés, farei também isto que tens dito, porquanto achaste graças aos meus olhos, e te conheço pelo nome. E logo em seguida Moisés faz um pedido que para muitos poderia ser considerado uma loucura, porque Moisés fala: rogo-te que me mostres a tua glória. O homem jamais tinha visto a glória de Deus e permanecido vivo. A glória de Deus é muito grandiosa e muito maravilhosa para que nós possamos contemplá-la. E mesmo assim Moisés faz esse pedido: Senhor, eu quero ver a tua glória. Senhor, eu quero contemplar a tua glória. E o próprio Deus fala para Moisés: Moisés, isso que você está me pedindo, você vai morrer. Se você ver a minha glória, você morre. Mas o que é interessante é que Deus não negou esse pedido. Deus, digamos assim, ele deu um jeitinho para que Moisés pudesse contemplar, nem que fosse de costas, nem que fosse por um momento, nem que fosse apenas por um instante, para que ele não morresse. Mas o que é interessante é que Deus está se mostrando totalmente disposto a se manifestar para aquele que desejar, para aquele que buscar, para aquele que pedir. É isso que a palavra diz, não é? Pedi e dá-se-vos-á, buscais e achareis, batei e abri-se-vos-á. Então essa é a mensagem que está no meu coração para compartilhar com você neste dia. Deus, ele quer se manifestar a cada um de nós, mas essa manifestação será do tamanho da nossa fome e da nossa sede por ele. Que o reino dos céus para nós seja verdadeiramente como esse tesouro de valor incalculável, esse tesouro que nós possamos dia após dia abrir mão de nós mesmos, tomar a nossa cruz, para que possamos conhecer mais e mais desse tesouro chamado Jesus Cristo. Amém? Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor. Glória a Deus.